É, o que é que aparece para vocês? Para mim apareceu Dimensões sociais Os do esporte. slides, né? Os dimensões slides. sociais do esporte. Show. Vamos começar. Era isso mesmo. Pessoal, é o seguinte. Dando continuidade ao que a gente ia fazer lá, né? Vamos falar hoje das dimensões sociais do esporte, né? O autor base que vai tratar primordialmente sobre essa temática se chama Manuel Tubino, né? Eu sei se vocês já devem ter lido sobre ele, acho que já, mas se não, conhece agora, ou então relembra, né? Que às vezes a gente não lembra pelo nome. Mas, enfim, então, é a obra que alicerça a nossa aula de hoje, tá? Dimensões Sociais do Esporte é o nome do livro, né? É da obra dele, né? Do Manuel José Gomes Tubino. E Tubino é referência quando vai tratar de qualquer temática de esportes e relacionar o esporte à sociedade, né? Ele, de fato, vai ser uma das referências importantes. Vamos lá. Dimensões sociais. A origem dos esportes, né? E aí, só para dar um breve histórico, né? Porque é legal a gente... Eu gosto sempre de contextualizar as coisas para vocês compreenderem de onde surgem, né? Os pensamentos. Aí, Mello, que é outro importante autor, que estuda esporte, estuda mídia, Aula. Ele vai dizer que os estudiosos do esporte, né, se dividem em dois grupos. Que defende a ideia de que as atividades físicas que entendemos como esportivas já existiam na antiguidade. A antiguidade, leia-se, 4.000 a 3.500 antes de Cristo, né? Lógico que aí esse pensamento, Diogo, quando ele está falando aí, é assim, não como o esporte propriamente dito, né? Como a gente conhece hoje, regulamentado, com federação, com regras e tal. Mas atividades esportivas, né? Assim, como se fossem jogos. Beleza. E aí, só para curiosidade mesmo de vocês, né? Nós sabemos que a contagem de anos antes de Cristo se dá na decrescente, né? Vai vindo 4.000 por 3.500, por 3, por 2.500, por 2.000, por 1.500, até chegar em zero. Quando chega em zero, vira depois de Cristo, que é a nossa contagem, aí vai 1, 2, 3, 4 até 2020, que é o que a gente está hoje. Por isso que essa ordem aí não é de 3.500 a 4.000, e sim de 4.000 a 3.500, tá? Só para não achar que foi um erro de digitação. E aí, tendo sido praticada pelos chineses, egípcios, gregos, etc. Ok. Outro grupo considera o esporte enquanto um fenômeno moderno, 1453, 1789, e aí já com essas tentativas, Ivonete, de regras, confederações, o mesmo para se transformar um jogo, para se transformar num esporte, por exemplo, ele tem que ser jogado da mesma forma aqui no Brasil, no Japão, na Finlândia, na Austrália. Quando ele consegue essa unidade, aquele jogo é uma das características para que se ele transforme em esporte. Então, nós temos duas correntes aí distintas, né? E aí é bom deixar claro, caso vocês escutem, uma ou outra, elas existem sim. Aqui você vai acreditar e aqui você vai seguir, tranquilo, você, com seus estudos, é que decide. Assim como a gente discutiu alto rendimento naquela aula lá, na primeira aula. O Tubino,
né? Ele vai dizer o quê? Que reconhece que as atividades com características esportivas existiram nas antigas civilizações, como aquela primeira corrente fala, né? E o autor diz ainda que o momento culminante da história dos esportes na antiguidade grega é atingido nas celebrações dos Jogos Olímpicos. Ou seja, ele vai acreditar, né, que essas características esportivas existiam nas antigas civilizações, né? De fato, a prática esportiva surgiu ali para ele, né? E esse momento culminante vai ser nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Esses Jogos Olímpicos da Antiguidade, pessoal, eles acontecem na Grécia no ano de 776, se eu não me engano, por aí, 776 antes de Cristo, né? Então, cria-se um evento em homenagem a Zeus, né? Já que a gente sabe que a Grécia naquele período era politeísta, né? Acreditava nos deuses na mitologia grega, naqueles mitos, né? De Afrodite, Zeus, Atena e por aí vai. São os deuses gregos, né? Inclusive, vocês estão tendo já a oportunidade, depois daqui, de ler sobre isso, né? Sobre a história desses Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos antigos, vai vir os modernos, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é só para vocês saberem que ele está falando aí dos antigos, dos primeiros. E por que ele fala que é um momento culminante? Porque, de fato, é onde a gente se reúne, as pessoas se reúnem, no caso os gregos, para fazer uma prática esportiva, de um esporte, competir. E a gente sabe que uma das características fundamentais do esporte é que haja competição, né? Que haja duelo. Então, para ele, quando os Jogos Olímpicos da Antiguidade surgem, a primeira vez lá, 776 a.C., de fato, o esporte surge, né? Já o Terré diz que os historiadores concordam que o esporte surgiu no século, alguns, né, deles, no século XVIII, aí, na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial, né? Muita coisa mudou, socialmente falando, na Revolução Industrial, né? E ele vai dizer que o esporte moderno estabelece uma ruptura com práticas antigas e medievais. O que é que ele está falando, né? Aí, para vocês terem uma ideia, pessoal, nas Olimpíadas da Antiguidade, por exemplo, tem uma prova de corrida, eu não estou lembrando agora qual é o nome, que os corredores iam de armadura. Eles corriam de armadura, escudo, elmo. Então, assim, para ele, isso aí era uma prática antiga e medieval, né? Não é uma coisa moderna, né? Pensar um corredor com um escudo, né? Tinha corrida de charrete, né? Chamava as corridas equestres, né? Você utilizava cavalos, mulas, éguas. E aí você ia lá e vocês devem ter visto, por exemplo, o filme do Ben-Hur, que ele entra lá nas batalhas numa charrete, né? Junto com os cavalos lá. Tinha corrida daquilo ali, né? Então, assim, para ele isso era muito medieval, muito antigo, né? Ele nem considerava esporte, né? Então, ele vai dizer que é mais na Revolução Industrial de fato, né? Que vai começar a surgir essas práticas mais modernas. Se aproxima mais das práticas que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, a natação ela, no começo da natação, a natação não era feita em piscina, né? As primeiras competições de natação, e a natação era esporte, né? As primeiras atividades de natação não era numa piscina, era no mar, né? Então, assim, mas já se aproxima, né? O polo aquático, por exemplo, ele era praticado em cima de barril e você colocava a bola dentro de um barco. Era o gol, né? Que hoje em dia mas se aproxima com o polo, né?
e você colocar a bola numa trave, né? Então, ele dizia que era muito medieval, as práticas antigas, né? Então, ele não considerava esporte. Como ele mesmo diz aí, era uma prática medieval. E aí nós temos um exemplo de fotos, né? Da época, né? Essa foto em amarelo aí é da Olimpíada Antiga, né? Da Antiguidade. A de cima, as duas de cima, a da esquerda no Oriente, a de cima no Ocidente, uma na Grécia e outra no Japão. Tá? Só para vocês terem uma ideia de que já existia isso. Isso é um vídeo, eu vou apertar play por desencargo de consciência e vocês, por gentileza, me digam se estão ouvindo alguma coisa. Se não ouvirem, pelo menos assistirem, já está valendo, tá? Ouviram, mas assistiram. Pronto. Show de bola. Vou botar play. Assistindo é o suficiente, tá? É só para vocês terem uma ideia. Isso aí se chama Kemari, né? Que é um dos esportes, né? Que é um dos esportes. Um dos esportes não, né? Uma das práticas esportivas que originaram o futebol, que a gente conhece hoje. Ah, tirei sem querer. Eles estão aquecendo, viu? Isso aí é um aquecimento para começar. Luiz, quanta emoção, né? Mas é a cultura, né? Isso aí é um jogo, um dos primórdios, né? Do futebol. Já. E os japoneses praticavam, né? Em rituais, né? E aí com festividade. Percebam a quantidade de pessoas que estão assistindo, né? Eles fazerem isso, né? Então, assim, para a gente que já vê o futebol de uma outra forma, né? O brasileiro, né? Já construiu a formatação de futebol de outra forma, né? Eu acho que a gente não passaria 5 minutos vendo um negócio desse assim, ao vivo. Dizer, poxa, bate 3 pezinhos, 3 embaixadinhos e joga a bola pro outro. Que legal, que massa. Mas valeu, vou embora. Tá massa, mas eu vou embora. Pronto, agora tá valendo, viu? Agora é de Vera. A intenção aí, pessoal, é não deixar a bola cair. A gente sabe muito bem o que é isso, né?
nossas atividades de futebol, né? A gente faz muito isso, né? Como recreação para na escola ou no alto rendimento. Você imagina fazer isso com essa roupa, meu amigo. Jesus. Tranquilo, passa. Vou passar. Luiz, é um dos, né? É um dos jogos, né? Porque aí no Japão, né, o chamado Kemari, é um dos jogos que o futebol vai se empoderando até se transformar no futebol que a gente conhece hoje. Mas o Kemari até hoje se pratica lá, viu? Até hoje se pratica o Kemari lá no Japão. Mauro Betti, e aí, por favor, pessoal, pelo amor de Deus, não é betting, não. Mauro Betting é o jornalista que hoje eu acho que ele está na Esporte Interativo, né? É Mauro Betti, por favor. Ele vai dizer que descreve que o conceito de esporte como uma ação social institucionalizada composta de regras, né? Por regras, que se desenvolve com base lúdica em forma de competição entre dois ou mais oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, por meio de comparação de objetivos, determinar o vencedor ou registrar o recorde, né? Ou seja, veja que ele já tem uma fala mais voltada ao conceito de hoje mesmo, né? Esse conceito de esporte moderno, né? E o Mauro Betti, ele é um dos autores também das teorias de educação física voltadas mais às teorias culturais, tá? Isso, Felipe. Isso mesmo. Japão. O Japão é ninja, pô. O japonês é ninja. Chinês. Os caras são top. E aí a gente pensar que na Ásia, na Europa, né, tudo se inventou, né, primeiro para poder chegar aqui, né? Então, não seria de se estranhar de já ter lá, né? E aí ele vai falar no final lá, ó, os resultados alcançados, né, pelos praticantes são resultantes das habilidades ou estratégias utilizadas por eles, né? Ou seja, a minha técnica, a minha tática e por aí vai. Mauro Beto é muito bom. E aí, falando em sociedade, o esporte desempenha um importante papel na formação do homem e da vida em sociedade, né? É um importante instrumento de processo de integração social, educação, valor e na saúde. Esses são alguns dos atributos do fenômeno esportivo. Ora, a gente cansa de ver, né? Esse jogador monta um projeto social lá no bairro dele, que periférico, por exemplo. E aí ele consegue tirar lá algumas crianças daquele meio, né, das drogas, né, das coisas ilícitas, né, podemos dizer assim. A gente diz muito, pessoal da área esportiva, né, que se você conseguir com que um saia disso e se transforme, né, em um ser humano melhor, em um cidadão de bem, né, já valeu a pena você ter montado aquele projeto, né? Então, a partir do esporte, né? E há essa integração também, né, social, porque eu vou ter que lidar com grupos, né?
de outros participantes daquele projeto, né? Com os professores, com os colegas e por aí vai. Então, eu estou me integrando socialmente, né? Eu vou vendo outras possibilidades para mim também dentro dessa sociedade. E a questão de valor, né? Esses projetos também visam muito isso, né? Mais do que aprender esporte A ou B, mas sim de aprender a respeitar, ser solidário, ser mais humano e por aí, né? O esporte promove isso, né? E no mundo contemporâneo, o esporte é também um grande negócio que movimenta bastante a economia do país. Ele vai articular símbolos culturais, econômicos e políticos. E aí, pessoal, não é à toa que a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, foi o último a dizer que vai adiar para o próximo ano, porque tem tudo isso envolvido, né? Para dar um exemplo, eu não vou nem falar das marcas, Nike, Adidas, esses daí a gente sabe que patrocínio, né? Mas vamos lá, vocês sabem que a Vila Olímpica, que é onde os atletas ficam hospedados, quando a Olimpíada acaba, as pessoas compraram aqueles apartamentos, né, para morar depois. E aí, pense aí, Ivonete, por exemplo, Maria de Fátima, eu sou casado com tu, a gente comprou lá no Japão para morar lá. Para a gente terminar a Olimpíada, a gente morar. A gente vai morar? Não vai. Porque foi adiado para 2021. Aqui no Brasil, aqui é uma coisa econômica, né? É um negócio. Aqui no Brasil, a gente já sabe disso e já espera, porque é muito difícil você comprar algo no Brasil e receber no prazo certo, né? Você geralmente compra um apartamento, eles vão lhe entregar um ano depois. Mas no Japão não, né? A população lá não é acostumada com isso. Então, vai postando um exemplo, um micro exemplo. Lá vai o Comitê Olímpico conversar com essas pessoas, explicar a situação, para essas indenizar de alguma forma, enfim, um probleminha só, um mínimo perto dos outros, né? Então veja que é tão simples assim, né? Prejuízos bilionários no esporte, exatamente. Prejuízos grandes, meu. Não é pequeno, não, grande. Mas não era justo realizar um evento onde os atletas. Não tem atleta que nem está treinando, Diogo, Hernani. Tem atleta que está nem treinando, porque não pode. Esporte coletivo, por exemplo, aglomera. Como é que você vai treinar? Né? Você pensar em atletas que ainda tinham competições para ele participar e pontuar e tentar ir para a Olimpíada, no lugar do outro, representando o seu país. Não teve essas competições para ele competir. Né? Assim, não tinha como ter, de fato. Né? Não tinha como ter. Eu achei muito sensato, apesar de todos os problemas, mas é o que se dá para fazer. E aí um dado importante, a Olimpíada, ela só não ocorreu em duas oportunidades, né? Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. E foi adiada agora por causa dessa pandemia. Então veja que o negócio é sério, né? Muito sério. Passando. Quando eu penso em marca, penso em comércio, alguém pode dizer quais são essas marcas aí? Luiz, você que levantou a mão. Professor, tá me ouvindo? Estou sim. A respeito o que está acontecendo hoje no esporte o esporte nunca se preparou para algo desse tipo, entendeu? Por exemplo, Não. futebol. A Champions League é algo o que mais depois da Copa do Mundo que tem mais rentabilidade. Tá ouvindo? Tá cortando, mas vá. Tá. A Champions League
depois da Copa do Mundo, é algo que tem a maior rentabilidade socioeconômica, entendeu? Uhum. E os times não se prepararam para isso, estão sofrendo as consequências do coronavírus, porque ninguém se preparou, na verdade, ninguém tinha como se preparar ao certo. Porém, nunca existiu um fundo que protegesse os atletas e os clubes, entendeu? Uhum. E isso vai começar a ser pensado agora, junto com outros esportes também. Então, o mais sensato é todo mundo postergar todas as competições para que elas extrapolem o calendário para ver se tem uma solução mais viável do que você limitar as competições ou diminuir a qualidade. Uma Olimpíada só dá certo se tiver público. É impossível você ter Olimpíada com um impacto social desse, que a pessoa não pode se deslocar e não vai ter plateia, não vai ter os atletas no mais alto nível, porque vai ter um parente ou outro com coronavírus, porque é inevitável, as pessoas vão pegar, entendeu? Então gera um impacto social enorme. Com certeza. Se você não adiar, é só prejuízo. Já vai ter, né? Mesmo adiante, você já vai ter. Mas, se não adiasse, ia ser muito pior. Né? Ia ser muito pior. E aí eles vão tentar, durante o processo, até o próximo ano, né? Tentar fazer com que esse prejuízo seja o menor possível, né? Ou, quem sabe, até ter lucro, dependendo das campanhas, dependendo de como eles tratem, pode ser. Agora, de fato, Luiz, ninguém se prepara para o coronavírus, né? Ninguém espera que isso vá acontecer, de fato, né? Eu compreendo a sua preocupação de não ter nenhum fundo, nada pensado para caso aconteça. Mas, cara, pense que a gente está no mundo capitalista, pô. Por favor, não vamos entrar em mérito de debates de ideologia, não, mas está no capitalismo, pô. Então, eu não vou me preparar para isso. Vou me preparar para ganhar o dinheiro. Então, vou guardar dinheiro porque vai acontecer. O cara não se prepara, não, pô. Mas eu entendi o que você está dizendo. Vamos ver se a partir de agora, né, precisa acontecer para a gente abrir os olhos, né? Alguém pode me responder essas marcas aqui? Não tem nem nome, né? Aqui só tem a marca. Alguém pode me responder quais são essas marcas? Nike, Nike. Puma, Adidas, Neymar JR. É isso? Veja como é forte, né? É forte essa questão de marketing. É forte essa questão econômica, né? Eu não preciso colocar o nome da minha marca, só pelo símbolo dela você já sabe qual é, né? E vou além. Alguém aqui não compraria um produto dessas marcas, por exemplo? Ou então alguém aqui receberia um produto dessas marcas e não gosto dessa marca, vou devolver? Não, porque são as melhores. Dificilmente. Lógico, nós temos outras, você tem só 4, nós não temos outras, mas dificilmente você recebe vamos supor, vou lá e dou a Diogo um tênis da Nike. Ele vai dizer, não quero? Não vai, pô. Ele sabe que é bom, né? Dou uma camiseta de um time patrocinado pela Puma para Raul. Ele vai negar? Não vai, pô. Então, assim, a marca também diz muito do produto, né? Por isso, mais um motivo para essa confusão de adiar ou não a Olimpíada, né? E aí, aqui, ó, falando em sociedade, né? Portanto, o esporte, como fenômeno social, incorpora as várias faces da cultura, tornando-se um elemento que agrega os acontecimentos sociais. Enquanto fenômeno social, ele incorpora a cultura, sim. Perfeito. Agora vamos refletir. Pensando nisso, para que serve o esporte? Estou perguntando, alguém pode... Pensando em tudo que a gente já falou agora, dessa questão mais social do esporte, ele serve para quê, então? Ele serve para... Não, pode falar, Jânio. Fale. Diogo? Inclusão social. Inclusão social. Luiz? Eu acho que o esporte é uma manifestação cultural de todos os povos, que ele partilha culturas diferentes. Porque em muitos esportes você consegue ter mais de um atleta de um país diferente, entendeu? Sim. Por isso que a gente fala que muitos esportes são association. Você consegue concentrar várias pessoas de cantos diferentes e fazer com que elas joguem a mesma coisa.
Ele tem um poder muito mais do que comunicação, entendeu? Ele tem um poder alter ego. Você consegue unir as pessoas de diferentes maneiras. Certo? Certo, é um poder agregador, né? Beleza. E o esporte é capaz de promover uma consciência crítica. Aí eu já trago para a pedagogia, né? Até então a gente falou do esporte de uma forma geral, né? Mais ampla. Agora trazendo ele para a pedagogia dos esportes, né? Ele é capaz de promover uma consciência crítica educativa? Por exemplo, Maria, responda essa para mim, por favor. Professor, com certeza, né? Ele o esporte, ele é a união social. Eu acredito que ele agrega um pouco de cada coisa, né? Ele agrega o conhecimento, a sociabilidade, entra na cultura, nossa, de várias formas, né? E é um conjunto de cada um pouquinho. Será que eu cheguei onde o senhor queria? Ah, tá certo. Deixa eu perguntar aqui a outra pessoa agora. Everton. O esporte é capaz... Eu tava doido para falar. Fale, homem, pode falar. A primeira ou da Não, segunda? é porque... Ou das duas? Não, aqui, não, da reflexão. É porque, coincidentemente, hoje eu vi numa rede social um videozinho e eu lembrei automaticamente da disciplina. Porque era das mulheres jogando futebol de campo, era futebol. E eu não lembro quais eram as duas equipes, mas uma delas, culturalmente, dava para entender que ela era islâmica, alguma coisa nesse sentido, que tinha essas religiões. E uma das atletas, eu não sei se era um turbante, alguma coisa que cobriu o rosto dela, na hora de um impacto com a outra, ele saiu do rosto. Aí, automaticamente, essa atleta parou, né, a jogada, se agachou, cobriu o rosto e foi colocado de volta. E as outras atletas do time, do outro time, todas vieram para perto dela, fizeram um círculo para que a câmera não pegasse o rosto dela, como uma forma de respeito à religião, que compreendia aquela situação. Então, na realidade, o jogo foi parado não pelo juiz, mas quem parou o jogo foram as próprias atletas, para colocar a companheira, não de time, mas a companheira de esporte, de modalidade, do show que estavam promovendo ali naquele momento, do time oposto, que ajudaram a ela a cobrir o rosto, né? A manter-se diante dos padrões que a religião dela, que o país dela exige. E aquilo foi bem bacana, como uma atitude de respeito e educação dentro do esporte de rendimento. Ou seja, para você houve uma consciência crítica e educativa, correto? Correto. Tive um exemplo disso daí. Tem um Diogo queria falar alguma coisa, Diogo? Tem um rugby que vocês sabem qual é, né? Que é o país que eu até falei isso na sala já. E os países mais fortes são os países ali da Oceania, né? A Austrália, Nova Zelândia, por ali, né? E a Nova Zelândia que é o top, né? Do esporte, né? O rugby é o número 1, né? Lógico, vai ganhar sempre, mas a maioria ganha. No rugby, ele tem uma jogada, que eu não sei se vocês sabem, que é tipo assim. Se eu tô lá correndo aí, Diogo e Caio machucado e Diogo continua. A gente sabe que isso aí vai valer, né? O rugby, ele faz parte do esporte. Mas só que no futebol, por exemplo, eu sempre trago as comparações para a nossa cultura, né? Futebol, o árbitro vai parar o jogo, né? Quando digo a nossa cultura, tô falando a cultura do futebol, tá? Não a nossa brasileira, do futebol. Ele vai parar, não é uma regra? Machucou, para. Se tiver sangrando, sai. No rugby, como é que é isso? Não para o jogo.
o jogo continua com o atleta caído lá. Porque para eles é mais válido que continue tendo o jogo do que pare, porque eu não sei até que ponto é verdade ou mentira. Em compensação, o que é que os atletas fazem? Eles não jogam pelo lado que o cara está caído, porque vai ser uma desvantagem para o time. Veja que coisa legal, né? O que é uma consciência, né? Crítica das coisas, né? Rafael tá caído ali pela esquerda. O jogo não vai mais acontecer por ali, Diogo. Ele vai acontecer do meio para a direita. E respeito é eu estar lá. Então, assim, isso é legal, né? Isso é legal. Eu só tenho que dizer que toda vida que acontece isso, eles cumprem essa regra. Pessoal, alto rendimento. Alto rendimento. Se o cara puder tirar uma lasquinha, uma vantagenzinha, ele vai tirar. Então, de uma forma geral, não. De uma forma geral, eles vão seguir, né? Outro exemplo, pensando nas crianças, né? Cheguei uma vez para dar aula, aí a aula era. Aí os meninos dizem assim, não, professor, aquela frase típica, né, dos meninos. A gente não quer que as meninas participem porque elas não sabem jogar, né? Aí um menino escutou isso, levantou a mão e perguntou, professor, eu queria falar um negócio. Aí eu disse, pois não. Aí ele falou, ele disse o quê? Que era sim para eles deixarem as meninas jogarem, porque as meninas têm os mesmos direitos que os meninos têm dentro da escola, né? Então, assim, aquela atividade esportiva, que seria o futebol, promoveu uma consciência educativa e crítica nos alunos. Porque a partir da fala de um aluno, e a gente sabe que um aluno ensina muito ao outro, os outros refletem sobre, né? Então, assim, é o esporte, de fato, promovendo essa consciência. Então, concordo com vocês, sim, ele promove essa consciência crítica e educativa. Com certeza. Quais seriam os benefícios, então, dessa prática esportiva? Pode falar. Aí, assim, professor, são tantas, mas diga. Liga o áudio e pode falar. É para você, Everton, que ele tá falando. Bora, cada um diz um, dá certo. Qual o benefício de praticar esporte? Melhora a parte psicomotora e cognição. Certo, outra coisa. Professor, já que ninguém tá falando, eu vou falar. Relação socioafetiva. Vamos lá, tem manutenção de peso, Disciplina. estresse, desenvolvimento de capacidades como liderança, aspectos educativos, né, socioculturais e por aí vai. Muito bem. Eu já disse vários, agora fica com o pessoal aí. Raul apareceu, muito bem, Raul. Professor, dentro disso desenvolvemos muita coisa, conhecimentos, desenvolvemos estabilidade, disciplina, qualidade de vida. Sim, sim. Parte psicológica. Sim. Aprendemos dentro do esporte, aprendemos a nos divertir.
né? Às vezes a gente nem mesmo vemos tanto trabalhando em casa, às vezes mesmo, até vão para academia, nem lá tanto é um divertimento. Sim. E quando você passa a fazer esporte, pegar na bola, brincar, seja lá qual for o esporte que você possa ter mais coletividade, você se descobre de várias formas, sabe? Eu vejo o esporte muito amplo. Diminui o estresse, sabe? Mostra você coisas que você, dentro de você bota para fora coisas que você nem imagina, faz você ser mais feliz. Eu acho que o esporte ele é uma amplitude grande, sabe? Faz bem em todos os sentidos. Assim, Verdade? a gente, é lógico que a gente ia passar aqui, eu acho que o resto da aula só Verdade. citando benefícios, né, da prática esportiva. Verdade. Para citar alguns, né, que é só para saber e vocês sabem, porque eu já sei que vocês sabem, mas é só para ter uma ideia mesmo, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, o etc. entra aí, do que vocês falaram que não está aí, né? O aumento do gasto calórico, melhoria na capacidade mental e psicológica, né? Condicionamento cardiorrespiratório, melhoria da resistência e força muscular, diminuição do estresse, Isso. ansiedade, Isso. composição corporal, enfim, as relações, né? Questão de relação pessoal, social, né? É verdade. A parte biológica e a parte social, né? No caso. Isso. Era mais para a gente, do bacharel, né? Para a gente ver como o esporte é hipertrofiado em seus benefícios, né? Isso. E os cuidados nessa prática? Eu sei que vocês sabem, eu só quero saber. Em relação ao esporte, professor? Lembre-se que é sempre esporte, é para ver dos esportes. Não, os cuidados é aquele que a gente pode ser comparado à própria musculação. Você tem que saber as cargas de trabalho, né? A pessoa tem que só trabalhar nas cargas de cada faixa etária. Se você não tem ciência de como trabalhar uma pessoa, você não deve trabalhar. Então, só deve trabalhar futebol quem entende realmente como se deve trabalhar futebol e para cada faixa etária. Se você trabalha na musculação, você tem que ter capacidade para não lesionar ninguém na musculação. E mesmo no jiu-jitsu ou em qualquer outro esporte de rendimento. Então, é fundamental que as pessoas que estão fornecendo a prática esportiva tenham ciência e saibam os platôs máximos de cada esporte e onde você pode ir. Porque se não souber, você acaba com a sua carreira e você estimula que as pessoas sigam no esporte. Aí, ó. Tópico 1 e 2. Né? Se você não trabalha, não sabe trabalhar, ou acha que sabe, né? Trabalhar com criança, você pode estar cometendo esse primeiro erro aí, né? Especialização motora precoce. A gente sabe que a criança, em seus primeiros estágios de vida, ela está na fase de experimentação motora. A gente sabe disso. Então, quanto mais experiências motoras essa criança tiver, melhor. Independente do que ela vai escolher depois, esportivamente. Supondo que essa criança se torne, depois, um exímio jogador de voleibol, seja da seleção brasileira e tal. Fez toda a diferença na infância dela ter feito futebol, ter feito dança, ter feito ginástica, ter feito qualquer atividade motora, fez toda a diferença para ela. Quando você vê uma criança descoordenada, pode ter certeza que se não for nenhum problema, né, biológico, fisiológico, de fato, né, físico, né, pode ter certeza aí que foi falta de experimentação. Eu tenho um primo que ele
ele é todo duro hoje, né? Todo duro, todo reto. Porque ele não brincava na infância, ele não tinha essas relações, né? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, não brincava na rua. E às vezes a escola peca em passando as mesmas atividades, mas você tem a rua, né? Ele não ia para a rua, e na minha época eu ainda podia ir para a rua, né? Ele não ia para a rua para brincar com os colegas, né? Não fazia nada disso. Na rua a gente teve um aluno aí, que falou, João Batista Freire, né? Que é muito bom realmente. Eu até disse a vocês, tem um livro chamado Pedagogia da Rua, que a gente aprende muito na rua. Tanto coisa boa como coisa ruim, mas falando de esporte, a gente aprende muita coisa com os nossos amigos, jogando, né? Uma regra que a gente não sabia, um amigo diz, né? Como é que determinada bola a gente não sabia e aprende, por aí vai. Então, assim, uma criança que tem essa limitação de experimentação das coisas, ela vai ter dificuldades. Eu não estou dizendo que ela vai ser discordando a vida inteira, não vai dar certo, estou dizendo isso não. Mas a probabilidade dela sofrer motoramente, é bem maior do que uma criança que não teve isso. Eu dou sempre o exemplo da criança que nasce hoje num condomínio desse de prédio, que ela só desce ela desce para brincar, e uma criança de uma periferia que ela vai para a rua. A diferença motora é abissal de uma para outra, né? Assim, você olha assim, meu Deus, você pede para elas fazer determinada coisa, a outra já está lá na frente e a outra ainda está tentando fazer a primeira atividade, né? Então, assim, porque a outra corre, sobe em pé para pegar fruta, sobe em muro, o carro está passando, ela corre para o carro não atropelar, enfim. Ela vai experimentando as coisas e vai enriquecendo seu repertório, né? Enquanto a outra fica no celular, fica no computador, desce uma vez ou outra para jogar uma bolinha na quadra e por aí vai. Pois não. Hoje eu vivencio isso aí um pouco, isso aí. Hernani. Isso. Pois não. Lá, eu trabalho com um projeto lá no Fusteiro, aí as crianças lá são de baixa renda, não é isso? Uhum. Então, a gente observa que elas já têm realmente essa vivência de rua. Eu comparo muito até com minha filha, 9 anos de idade, que mora em apartamento, que realmente eu percebo que ela não tem a mesma habilidade que a criança lá da mesma idade dela tem. Exato. Porque não vivenciou isso aí, né? A gente, infelizmente, também não... Hoje, poda muito isso aí, nossos filhos, porque realmente não tem espaço, a violência na rua, que é nosso. Já eles vivem a realidade deles realmente. E é um aprendizado, todo dia é um aprendizado lá. Se realmente eu dou aula para 80, 100, depende do dia. Uma criança entre 80 que você vai ver que não tem coordenação alguma. Mas o restante, todas sabe desenvolver, nem que seja só o básico, né? Que é a corrida, o salto, o lançamento, essas coisas que eles têm. É bem melhor do que a comparação que eu fiz com minha filha, no caso. Sim. Isso é verdade. Luiz, realmente o Piaget vai falar das fases, né? E o Piaget, ele faz as experiências motoras lá dele, né? O que a criança vai fazer em cada fase, o que ela pode fazer com os próprios filhos, né? E há uma crítica ferrenha ao Piaget, porque ele utiliza a sua própria família para fazer os estudos, né? E depois ele vai ser criticado, mas criticado não é dizer que ele está errado, né? Mas dizer que é incompleto o Vygotsky, depois dele, porque o Piaget, ele vai lá, vai dar as classificações, uma criança de tanto tempo a tanto tempo faz isso, né? Mas o Vygotsky vai dizer assim, tá, é muito frio isso, mas se essa criança crescer em determinada região, se essa criança tiver um determinado professor, essa criança, ele vai dizer que o meio influencia nessa aprendizagem, né? Nessas possibilidades. Quando ele critica o Piaget, ele não está criticando dizendo que o Piaget está errado, mas dizendo que ele está incorreto. Incorreto não, está incompleto. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Para a gente, o Galahu também, para a gente não
achar que um autor é errado e o outro é que é certo. Eu pego um estudo que já existia, faço um estudo em cima daquele estudo e complemento aquele estudo, né? Vou tentando aprimorar e melhorar aquilo, né? O Galarrou, que foi citado aqui por Luiz, ele vai falar do desenvolvimentismo, né? Ele vai pegar lá uma ampulheta e essa ampulheta vai dizer também quais são as fases que a criança pode ou não fazer determinada coisa, né? Mas aí o Galarrou é um pensador, né? Que aqui quem vai falar é o Goltani. Galarrou, ele vai utilizar o Galarrou para falar, é o Goltani, desenvolvimentismo. É uma corrente teórica, né? Assim como o coletivo de autores vai ser outra corrente teórica, assim como que é o coletivo de autores é o superador, né? O crítico emancipador com Eleanor Burns e por aí vai, né? Cada um vai pensar uma coisa e um vai tentando completar o outro, né? Essa outra parte aqui, né, a sobrecarga, como o Luiz bem já disse, né, não adianta eu não saber fazer aquilo e ficar passando determinados exercícios ou determinados pesos, dependendo da situação, né, e sobrecarregar. E esse consumo de suplementos alimentares, né, por mais que a gente saiba que é lícito, mas não simplesmente tomar por tomar, né? Eu tenho um amigo que ele é professor e ele estava dando aula de nutrição e eu estava conversando com ele sobre isso. Aí ele disse assim, ó, recomenda-se uma ingestão de gramas de carne para um determinado sujeito. O que não quer dizer que seja para Raul também, né? Mas assim, vamos pensar para Diogo. Aí, o suplemento se toma, é para se tomar, sim. Naquele dia, o Diogo, ele não vai ter a oportunidade de chegar nesses 200. Ele vai lá e toma aquele suplemento. Ele fala muito, ele diz muito assim, as pessoas que trabalham muito, por exemplo, que às vezes não tem como comer algo, aí toma um suplemento que é para repor isso aí, mas é porque ele não teve a oportunidade de comer alguma coisa. Aí ele vai falar muito de batata, de ovo, né, que é o que a galera usa mais, né? Aí assim, pô, o cara tá lá no meio da academia dando aula, aí naquela hora, seguindo a regra da dieta dele, né? Ele tem que comer, ele vai parar a aula dele para comer, abrir o negócio, comer batata com frango grelhado. Não, é mais fácil ele fazer um shakezinho ali, tomar e continuar dando aula, entendeu? Mas aí, assim, ele tá substituindo, né? E a galera usa em demasia isso, né? A pessoa esse e toma como que fosse água. Aí tem que ter muito cuidado, né? De ter uma orientação. Ele vai, o especialista, que é o nutricionista, né? Não é a gente. A gente comete muito esse erro, né? De estar passando suplemento para os outros. Mas ele que vai saber, de acordo com a dieta, ó, de manhã você vai comer isso, na hora do banho você vai comer isso, no almoço isso, tá disso. Se você não conseguir fazer isso, aí você toma uma colherzinha disso, uma colher daquilo, e assim vai, né? Eu tava conversando com uma amiga minha que é nutricionista, eu estava dizendo a ela assim, minha amiga, me diga alguma coisa aí que eu posso estar tomando para me animar mais, assim, aguentar o rojão do dia, porque eu tô com tanta coisa para fazer e quando eu chego de tardezinha para de noite eu tô só o projeto. Eu queria estar um pouco mais animado. Ela falou, tu gosta de café? Cara, isso é clássico. Tu gosta de café? Aí eu digo, não. Você tem condições de comprar pílulas, cápsulas de cafeína? Tenho. Tome uma por dia. Tá, se você ainda assim não consegue, 210, né? Se você não conseguir, ainda continue de duas, mas não passe de duas. Passar de duas pode provocar arritmia cardíaca. Beleza. Aí uma pessoa que não tá nem aí, não escutou, só escutou, tome uma cápsula de cafeína que é legal. Aí a pessoa passa tomando café e ainda toma as cápsulas. Aí vai treinar, que é para dizer que é o pré-treino, né? Fazer que tá ligado. Aí começa a pegar peso, aí o coração acelera. Já tá acelerado, né?
já está acelerado pela cafeína. Aí tu vai lá, começa a puxar peso, começa a bater mais rápido, porque precisa do sangue, oxigenar, aí tu tem uma parada cardíaca. A culpa é tua, né? Não procurou se informar. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Não é porque é lícito que eu posso também tomar ao Deus dará. O refrigerante é lícito, meu amigo. O cigarro é lícito. Bebida alcoólica é lícito. Né? Então, assim, vamos com calma. E o último lá, os esteroides anabolizantes, esse daí temos autores da área do bacharelado e eles defendem o uso do esteroide anabolizante não indiscriminadamente, mas sim com orientação do endocrinologista, né? Porque eles dizem que essas substâncias fazem bem ao corpo se forem controladas, né? Ao mesmo tempo, eles dizem que o problema é ter um controle sobre isso, porque o sujeito vai vendo os resultados e vai sempre querer mais, né? E aí é que está o grande erro, né? Do uso do esteroide anabolizante. E o seu uso sem acompanhamento, e aí, pessoal, não estou dizendo que é para tomar, não. Não é isso. Eu estou dizendo, não é para você chegar agora numa farmácia, comprar Deca, comprar uma seringa e você mesmo aplicar. Não é isso, não é, aí é osso, né? Para um menino lá na sal, ele tomava ADE, pô. ADE é um anabolizante de cavalo. Nem se ele fosse no endócrino, ele receberia uma recomendação dessa, entendeu? Então, assim, o cara... Assim, o bicho é gigante, né? O bicho é grande, beleza. Não tô dizendo que ele não é, não. Mas é aquele negócio assim, meu Deus... a gente tá vendo o por fora, né, meus amigos? Estamos vendo o por fora, né? Aí tu tá vendo o que tem por dentro, né? E aí vai atingir principalmente fígado, coração, rim. Esse ADE, professor, é um complexo vitamínico para uso veterinário. Uhum. Nós estamos nesse rol dos equestres. Pois é. E outra, eles tomam os equinos, né? Eles tomam de forma muscular. O ser humano, ele toma de forma localizada em um músculo, a fim de aumentá-lo. Só que os caras ainda vão muito mais além, né? O cavalo, ele toma normal, você só puxa lá do recipiente e faz a aplicação. O ser humano é um bicho muito, muito esperto, né? Para não falar outro nome. Ele vai, esquenta esse líquido, esse polivitamínico, esquenta e aplica de forma localizada na musculatura. Entendeu? A fim de inflamar a musculatura para fins hipertróficos. É sensacional. A gente sabe que o crescimento muscular ele se dá a partir das inflamações, né? Beleza, mas não dessa, né? Diga, Luiz. Luiz agora aprendeu a levantar a mão, aí ele bota só a mãozinha assim na figura dele. Diga, Luiz. Professor, é o seguinte, tá me ouvindo, né? Sim, pode ser. O nosso professor Vitor, ele fez um debate com a gente, eu acho que no semestre passado, sobre isso. E deu briga na sala e tudo, porque assim, o problema é o total desconhecimento das pessoas, inclusive dos professores. Tem muitos professores que não têm noção do que é uma substância ergogênica, não sabem diferenciar o que é um efeito anabólico e um anabolizante realmente. E não sabem que em alguns momentos o GH é feito para tratamento de pessoas com deficiência de crescimento ósseo e muscular. E não sabe que o GH é aplicado em algumas especificidades, como acidentes que a pessoa precisa de enxertos e crescimento rápido. Isso que vai solucionar o problema. Aí eles fazem o quê? Eles pensam que, como funciona com isso,
vai ter alguns momentos que vai ser legal usar isso para acelerar o processo e satisfazer o aluno, satisfazer as próprias necessidades. O problema é que nem o Diogo estava comentando em cima, o total desconhecimento. Diga aí, uma pessoa que está na universidade e não saber disso, a impressão que eu tenho é que essa pessoa não estudou ciências na escola, química básica, nada. Então, o problema é justamente o desconhecimento. A gente Luiz, eu fiz um debate hoje, uma turma de manhã, eu estava dando aula de História e Filosofia, e era um debate dos filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, né? E aí um deles, que eu não me recordo agora qual é o nome, eu não sei se... Enfim, ele dizia que um dos grandes problemas do ser humano é ele achar que sabe do todo, quando na verdade a gente não sabe nem de uma fração. É a mesma coisa, pô. É a gente achar que sabe de tudo, dessa área, por exemplo, desses esteroides anabolizantes, quando na verdade a gente não sabe nem de uma fração. Por exemplo, Messi tomou, Zico tomou, mas veja qual era o uso, né? Eles tinham um problema de crescimento, né? Então eles tomaram porque eles precisavam, organicamente falando, fisiologicamente falando, tomar. Eles não tomaram, eu vou tomar porque eu quero tomar. Não é assim, né? Então, assim, aí uma pessoa que escuta você dizendo isso, que o Messi tomou, vai dizer, é por isso que ele joga bem. Também tomando substância que não pode. Então, assim, a pessoa não sabe diferenciar as coisas. Mas o pior de você não saber diferenciar é você replicar o discurso para os outros, né? Você diz uma coisa que não é, que para você é a verdade, e você replica e outras pessoas acreditam. E por aí vai. Aí vai todo mundo que você vai falando, vai dizer, quer dizer que Messi tomou? Por isso que joga bem. Aí outro, é mesmo, né? É mesmo, aí pronto, vai passando essa cadeia, vai passando, pronto. E aí fica aquele desconhecimento total da causa, né? Então, assim, como você bem disse, né? O problema não é o cara tomar, o problema é como ele vai tomar, quando, por quê, né? Deixar claro isso. Na sala de vocês deu confusão por quê? Essa discussão. Porque para mim, com vocês aqui, eu acho que... É porque, assim, lá no dia, né? Algumas pessoas estavam defendendo o uso, né, de esteroides e alegando que essas, né, não traziam malefícios a curto, a médio e a longo prazo, entendeu? Ou seja, usaram como argumento o fato de alguns profissionais, né, alguns atletas, né, de alguns esportes não terem sentido alguns efeitos colaterais e não terem se dado mal. Então, eles alegaram essas pessoas como fatores positivos para o uso dessas substâncias. E a gente sabe que não funciona assim, né? Partindo do pressuposto de retroalimentação positiva, né? Se não me falha a memória, a gente sabe que acontecem esses efeitos, né? E eles não são divulgados pelo simples fato do acompanhamento médico estar atenuando eles a longo prazo, entendeu? É porque assim, né, Diogo? Se a gente vamos dar o exemplo do Messi, né? Ele tomou, mas ele não toma mais. Compreende? Foi um período. Porque vai chegar uma hora que o ser humano não cresce mais, né? Não cresce mais. E aí por volta depende de cada um, mas fica ali por volta dos 18, 20 anos, 21, não cresce, não adianta. Não cresce mais, não cresce. O crescimento dele era crescimento de fato, de altura,
né? De ser maior, né? Não era nem tanto de ser forte, patola e bombado, não. Até porque nem é, né? Era mais de crescimento propriamente dito, né? E tanto é que quando chegou nessas fases, ele cresceu até onde ele pôde, parou de tomar. Porque vicia o organismo, né? Você vai viciar o organismo a tomar aquilo. E aí, como eles são a base de testosterona, né? E nós produzimos a testosterona principalmente, né? Pelos testículos, e aí é o que diz o porquê da gente ter mais força, por exemplo, do que a mulher, porque ela não tem o testículo, né? Para produzir a quantidade que a gente produz, de uma forma geral, tá? Não estou falando de exceção, não, estou falando de uma forma geral. Se eu estou injetando isso, eu não produzo. Sim. Meu organismo não sente mais a necessidade de produção porque eu estou injetando direto em mim. E aí vai chegar um dia, eu não estou falando que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, não. Realmente a médio e longo prazo. Lembrando, estou sempre falando do geral, né? Tem as exceções. Mas que se eu parar de tomar, eu não produzo mais testosterona. E aí eu vou ter que ficar tomando. E aí tem um exemplo muito clássico que eu dou sempre, é o do Vitor Belfort, do lutador. Ele não produz mais testosterona. Aí você vê um cara como Vitor Belfort, todo grande, todo másculo, macho, típico macho, sem produzir mais, o que transforma ele de fato nessa figura macho, né? Não produz mais. Se você tirar a testosterona injetável dele, hormônio, né? Vai cair tudo dele. E caiu, né? Caiu já, né? Então assim, cai mesmo. Não, é tanto que ele teve que... Não, cair que eu digo é musculatura. Você vai ver o peito dele caindo. Vai ver. Na luta ele já caiu há muito tempo, né? Não ganha mais nem ninguém. Eu acho que se brincar ele perde pra mim. Se aposentou já, na verdade, né? Parou já. E se deu muito devido a isso, né? Ele não poder mais tomar da forma como ele tomava, né? As regras não permitem mais o uso que ele fazia, né? E o cara precisa tomar. Se ele não tomar, vai afinar a voz. Vai cair pelo. Imagina aí, pô. Ele perde toda a sua virilidade, né, pô? Aí é complicado, né? Mas são escolhas, né, Diogo? São escolhas, né? São escolhas. Pode ser que não aconteça nada, mas aí é uma exceção. É uma exceção, Hernani. É uma exceção. Então, assim, trabalhar com exceção é complicado. Uhum. A gente tem que trabalhar com a regra. Exatamente. Quero porque eu vi que num estudo X, de um autor tal, diz isso e isso. Beleza, mas saiba que é uma exceção. Alguns autores ainda defendem, né, o uso de, se não me falha a memória, parece que é 250 miligramas, se eu não me se eu me lembro bem, por dia, né? Por dia. Totalizando aí, não, minto. É 0,25 por dia, para totalizar 100 por semana. Entendeu? Entendi. Ou seja, 100 por semana, de segunda a sexta, né? Então, segunda a sexta, você injetando 100 miligramas de testosterona, você teria aí, seria uma dose fisiológica, né? Supra seria maior. Então, seria uma dose fisiológica meio que para manutenção em indivíduos, né? Acima de 35 ou 40 anos, até porque a partir dessa data a gente tem uma fase decrescente. Então, existem... Eu não tenho esse artigo, mas ele menciona isso. Então, isso com acompanhamento, né? Porque a gente sabe que tem os ésteres que vão ter receptores que a gente não
não é só colocar para dentro, a gente vai se colocar para dentro, a gente vai ter ver quem é que tem capacidade para receber essa substância. Então, é um mundo muito abrangente. Não é só simplesmente você chegar, coloca 0,25 para ver se esse 0,25 você vai ter absorção dele. É muito relativo e muito vasto, né? Por isso que é melhor falar com os especialistas e ver as possibilidades, né? Por exemplo, eu tive um problema renal com 10 anos de idade. Eu tive uma nefrite, que é uma inflamação nos néfrons. Eu não sei se vocês viram isso em fisiologia, mas eu falar bem a grosso modo, tá? Vai estar aqui os rins, estão me vendo, né, irmãozinho, assim? Aí embaixo dele não tem tipo um filetinho assim embaixo dos rins? Os filetinhos assim? Pronto, ali são os néfrons. Eu tive inflamação ali. A médica, na época, disse assim, Rafael, eu tinha 10 anos, 10. Criança, né? Quanto mais tarde você começar a beber bebida alcoólica, eu sei que você vai. Eita, caiu. Porque eu sei que uma hora vai. Então, quanto mais tarde você começar, melhor para você, porque você escapou muito pouco de ter que ficar fazendo hemodiálise e esperar transplante. Aí eu lhe pergunto, Diogo, Luiz, Hernani, Fátima, você acha que eu tenho condições de tomar qualquer coisa desse tipo? Por exemplo? Não. Eu não tenho condições de tomar. É direto para lá, pô. Entendeu? Então, assim, como você falou, Diogo. É relativo demais, né? Tem que pensar muito bem antes de fazer e tomar isso, né? Pessoal, 6h30. Eu queria parar de gravar. Não acabou os 40 minutos, não foi? Passou direto. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Esse slide aqui ainda ia entrar, de fato, nos esportes, né? Eu acho que vocês lembram, né? Educação, participação e performance. E faz parte dessas dimensões sociais. Aí eu falo quarta-feira, certo? Eu vou só parar de gravar, tá? Deixa eu só ver aqui. Voltamos pra gente? Foi. Sair do slide, não foi? Show de bola.